Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Veroncast. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a genética aplicada à reprodução assistida. Com os avanços da tecnologia, da reprodução assistida, do estudo genético, hoje nós podemos estudar os embriões antes da transferência, podendo tentar garantir assim que essa gestação corra de modo mais seguro. Para esse nosso bate-papo, nós trouxemos aqui a doutora Cristina Medina, que é geneticista da Clínica Verum, Dr. Bruno Kopreski, que é um geneticista com vasta experiência no estudo pré-implantacional, e o Fernando Guimarães, que é o nosso embriologista da Clínica Verum. Então, antes de começar essa conversa, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse suas notificações e para que a gente continue trazendo informações de qualidade para vocês. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Então, primeiramente, as damas, doutora Cristina. Obrigada. Então, eu sou médica geneticista e trabalho com a genética reprodutiva há pelo menos uns 15 anos. Sempre foi uma área de atuação dentro da genética que me chamou a atenção. Sou embriologista, meu nome é Fernando Guimarães, embriologista do Instituto Verum, da Clínica Verum. Sou biólogo de formação, me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1995, lá vai fumaça, né? Já faz muito tempo, né? Iniciei minha carreira trabalhando em laboratório de análise clínica durante aí uns 8 anos mais ou menos, cheguei a fazer uma pós-graduação e etc. E depois migrei para a área de reprodução humana assistida, né? Na qual, ao longo do caminho, pude fazer um mestrado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui com o pessoal do Verum, no qual eu tenho muito prazer de estar. Tô, Bruno. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Bruno, eu sou biólogo também de formação, assim como o Fernando, mas desde sempre eu sempre quis trabalhar com genética. Então, minha vida inteira, quando eu comecei a estudar biologia, até mesmo na 7ª série, eu queria fazer genética e durante meu mestrado surgiu realmente uma oportunidade de trabalhar com medicina reprodutiva que não era muito o que eu queria estudar. Antes eu trabalhava com autismo, né? Então eu fiz toda a minha pós-graduação para pesquisa de autismo, mas surgiu uma oportunidade para trabalhar, sim, na área de medicina reprodutiva, e isso já faz 12 anos. Então eu estou há 12 anos no mercado, passando por diversos laboratórios de genética no Brasil e até mesmo no mundo. Então eu tive a oportunidade de ajudar alguns laboratórios, seja em outros países, mas aqui no Brasil também. E então é um prazer enorme falar com vocês de um tema tão bacana para ajudar as nossas pacientes. Bom, eu não me apresentei, eu sou Vinícius Medina Lopes, sou médico, especialista em reprodução assistida e um dos diretores da clínica, trabalho com reprodução assistida desde 2002. Então, para começar, doutora Cristina, vamos perguntar aqui por que a genética se tornou algo tão importante nos tratamentos de reprodução assistida. É isso mesmo. A genética ela tem que andar lado a lado na medicina reprodutiva, porque ela pode ser a causa da infertilidade daquele casal, ela pode ser a causa de falha de implantação desse embrião, ela pode ajudar a você planejar melhor o tratamento do casal e assim como promover a saúde do feto. Se você tem uma doença genética já conhecida na família, você consegue selecionar os embriões que não vão estar carregando essa doença. Ou então, por exemplo, se o casal tem ou o homem ou a mulher tem uma alteração nos cromossomos, e essa alteração que está levando ou à infertilidade ou aborto de repetição, você consegue fazer análise do embrião que não carregue essa alteração, e nisso você vai propiciar que aquela gestação vá até o fim e que nasça uma criança sem alteração, sem essa mesma alteração genética que está passando na família. Cada vez a gente tem uma aplicação maior da genética, né? E são mais comuns os exames e a realização desses procedimentos de estudo embrionário, né, Cristina? E dá uma segurança, né, pro casal, de que existe uma possibilidade maior
né, de tudo dar certo. Quando você tá, quando você conhece a dificuldade e você ou trata ou você arruma alternativas que transpassem aquela dificuldade. Bruno, e quais são esses exames genéticos que podem ser realizados? Como é que isso aumenta a segurança para trazer uma gestação saudável para o casal? Hoje a genética, ela acaba que consegue atuar em todos os aspectos dentro de um laboratório de fertilização in vitro, né? Então, a gente tem muito costume de falar que a genética ela pode entrar desde a época de pré-concepção, passando pela pré-implantação e até mesmo pré-natal e pós-natal. Hoje, um dos testes que é mais importante que a gente utiliza realmente são os testes genéticos pré-implantação, né? Com esses testes são os quais a gente vai olhar o embrião antes de realizar a implantação, antes de realizar a transferência na paciente. Existem alguns testes, mas três grandes tipos de testes. O primeiro deles que algumas pacientes já ouviram falar, que realmente chama de PGTA, né? Então, nós geneticistas colocamos uma sopinha de letrinha para um monte de testes, mas o PGTA, ele é esse teste genético para implantação para neoploidia, que é um teste super importante para a gente ver o embrião antes da transferência, para saber se ele tem o conjunto completo de cromossomos da maneira que deveria ser. Ou seja, se não tem nenhum cromossomo a mais, se não tem nenhum cromossomo a menos, ou até mesmo regiões cromossômicas em ganho ou em perda. Então, é um dos testes mais importantes e talvez um dos mais conhecidos, nos quais a gente consegue ajudar as pacientes para poder evitar transferência de um embrião e não ter, né, então ter uma falha de implantação, você ter um abortamento por uma causa genética. Então é um dos testes que a gente vai conseguir mais ajudar a aumentar a taxa de sucesso dessas pacientes. Além disso, a gente tem dois outros testes que eu gostaria de reforçar, né, e falar. Um deles a gente chama de PGT-SR, que ele, na verdade, ele é um teste de PGTA, mas ele é um teste específico para casais que tenham alterações que a gente fala que são alterações balanceadas. São alterações estruturais nos cromossomos desses progenitores e que essas alteraçõezinhas fazem com que este casal tenha uma maior propensão a ter embriões cromossomicamente alterados. Então, ele é um teste que ele é mais específico. Então, ele vai, vamos dizer assim, que ele vai olhar com uma lupa maior para os cromossomos ao invés do PGTA. Então, a gente acaba indicando realmente para esses casais que tenham translocações, que é a nomenclatura correta em genética, ou até mesmo inversões para poder ajudar e realmente transferir com maior segurança esses embriões. Além disso, tem um dos testes que talvez seja o meu favorito, porque eu acho que talvez ele seja um dos mais bonitos que a gente tem em genética, que é o teste genético pré-implantação para doenças monogênicas. Esse é um teste no qual a gente vai realizar com a família, né? Então a gente precisa de um histórico clínico, um histórico familiar deste casal, ou até mesmo de outros, né, outros indivíduos da família que tenham uma doença genética conhecida. Então a gente pode citar várias, como fibrose cística, hemofilia, entre outros, que é um teste no qual eu consigo prever, então eu consigo dizer antes da transferência se aquele embrião vai ter a mesma condição que existe na família. Então é um dos testes mais bonitos, porque a gente pode ajudar a uma família a evitar um novo nascimento de um embrião com essa determinada alteração. Até mesmo, sem entrar em debates muito éticos, existem muitas formas de você utilizar um teste de PGT-M mais a análise de HLA para a gente poder, né, obter embriões, né, então ter embriões que são compatíveis com um indivíduo da sua família para poder ajudar a ter um melhor prognóstico para essa família e para esse casal. Então, os três testes mais importantes que a gente tem hoje para poder falar de embriões são basicamente esses. Você comentou aí a respeito do PGT-HLA, né? Então foi
até no dia 23 de março saiu aquela matéria no Fantástico, meu aniversário, a entrevista nossa a respeito de um caso que nós fizemos um tratamento de reprodução assistida, né, através do estudo do embrião, para que viesse um embrião compatível com a criança que já tinha realmente uma doença grave, adrenoleucodistrofia, e conseguimos dessa forma a gestação, coletando sangue do cordão umbilical, e esse sangue vai ser utilizado para transplante de medula óssea e a cura do filho mais velho dessa nossa paciente, né? Então, outra coisa interessante que o Bruno falou aqui, é bom frisar aqui, a respeito de transferir menos embriões. Então, o estudo genético ele possibilita, né, tendo um embrião normal, não tem por que a gente transferir 2 para aumentar a taxa de gravidez. Em geral, a gente vai aumentar a segurança do processo transferindo o embrião, já que esse embrião ele não tem alterações cromossômicas, né, e isso aumenta a chance desse embrião implantar. Fernando, então vamos falar aqui a respeito do laboratório. O que isso mudou na rotina do laboratório e como é que é feito esse estudo embrionário? É feita essa biópsia do embrião. Sim, agora a gente já teve a parcela clínica, a parcela genética, né? A parcela, digamos assim, para que a gente tenha todo esse material a ser analisado, né? Como é que acontece isso? E a gente pode contar uma historinha de um tempinho para cá, que já aconteceu, a gente já tinha anteriormente a biópsia, que é um processo minimamente invasivo, né, em que você precisa retirar células daquele embriãozinho e com a máxima segurança possível. Obviamente, existe um protocolo de segurança para que isso ocorra de uma maneira tranquila, né? E há um tempo atrás eu cheguei a pegar esse processo da biópsia em terceiro dia, né? A gente não tinha uma condição de cultivo tão boa na época ainda para que a gente cultivasse os embriões até o estágio de blastocisto. Então você fazia a biópsia no terceiro dia, no qual um embrião aí de 8 células, mais ou menos, 6 a 8 células, você retirava um blastômero do embrião, né, fazendo uma análise anterior, tinha um protocolo para isso, e mandava para a empresa de análise genética esse único blastômero, né? Então, na época, era um risco danado. Primeiro, você tinha que ter certeza de que aquele blastômero estava com o núcleo bonitinho, que não estava deformado, né? Ou que aquele núcleo era normal dentro daquelas condições laboratoriais ali, né? Segundo, que você tinha que ter certeza de que você colocou aquela célula, a microcélula, dentro de um Eppendorf, que é um tubinho pequenininho, né? Na verdade, você não colocava no Eppendorf na época, você colocava numa lâmina. Você colocava isso numa lâmina, trabalhava essa lâmina e a lâmina ia para o laboratório de genética, fish, né? É FISH, exatamente. Análises, o Bruno pode falar um pouquinho depois, mas análises ainda pequenas, né, Bruno, em relação ao todo que a gente tem do genoma e etc, né? E depois passamos a ter um cultivo até D5, D6 e D7, uma melhor qualidade, né? Hoje a gente tem no mercado inúmeros meios de cultivo que promovem essa possibilidade, incubadoras e etc., que sustentam esse cultivo até D5, D6 e D7. E aí, claro, passou-se então a fazer essa biópsia minimamente invasiva, retirando 5 a 10 células desse embrião. De novo, é um processo que precisa muito cuidado. A biópsia tem que ser feita com um especialista, alguém que realmente saiba, que já tenha aprumado esse processo da biópsia, né? Tem que ser uma condição que tem que ser muito rápido, porque você está retirando o embrião da sua casa momentânea, naquele momento da incubadora, né? Não pode levar muito tempo, né? Aí existe a segunda fase desse processo, que a gente chama de tubing, é onde a gente coloca essas células do embrião que você retirou dentro de um Eppendorf, com soluções que são adequadas, né? E depois a terceira fase, que é o envio desse material e, claro, paralelamente a isso, o congelamento desse embrião. Então, é uma rotina que já está incorporada ao laboratório de reprodução assistida de forma substancial, né? A gente entende que o estresse, tem vários artigos falando sobre isso, que o estresse promovido ele é muito pequeno para os embriões. Obviamente que pode existir um estresse, mas ele é muito curto, muito pequeno.
E o próximo passo é, você tem as células, você tem o embrião e você tem que ter um protocolo de congelamento também adequado para que lá na frente o embrião normal proveniente da análise daquelas células que foram normais, você consiga descongelar esse embrião e transferir esse embrião. Bom, o Fernando voltou à época pré-histórica aí Foi. do estudo embrionário, onde a gente só estudava, começou com os cromossomos sexuais, depois estudava o fiche Eram cinco, eram né? cinco cromossomos, Eram 13, 18, 21, X e Y. Isso aí. Então hoje, para vocês terem ideia, isso não acontece mais. Né? A gente estuda todos os cromossomos do embrião, né? A gente não tem nem essa opção, basicamente. Hoje vai estar estudando poucos cromossomos. Se estuda logo tudo, eu né? não sei como é que são em outros países. Não sei se tem país que só fazem D3, não sei se tem isso. Eu lembro, a gente fala nunca. O Dr. Vinícius está colocando uma situação aqui. Antes de eu vir para o Verum, eu fui para o Oriente Médio, né? Eu trabalhei lá no Oriente Médio, lá no Kuwait. E lá eles faziam estudo genético a partir de biópsia de embriões em D3. Eles fazem de rotina. Fernando, Talvez Embriões para em estudar D3. sexo, então tem doenças Exatamente. relacionadas a sexo, né? Então, se a gente quer Exatamente. transferir um embrião, aí você ainda poderia fazer de D3 Para poder muitas transferir no mesmo ciclo. a transferir em D5, se você tem uma doença relacionada a um determinado sexo, por exemplo, do sexo masculino, você tem que transferir embrião do sexo feminino, poderia ser feito em D3, porque você não está analisando se tem outras alterações cromossomos. Basicamente, você só quer saber o sexo. Exatamente. Mas hoje, você, digamos assim, biopsiar, levar realmente um custo mais elevado e não estudar todos os cromossomos para ver se... claro, não adianta ver se só tem feminino, mas será que vai ter Down essa criança? E vai ser do sexo feminino? Então a gente tem que ter a Fazer uma possibilidade... investigação maior. Bruno queria comentar alguma coisa a respeito desse... realmente, assim, existem diversos laboratórios, por exemplo, em Dubai, né? Então, realmente, em países árabes, onde você não pode vitrificar o embrião. Então, é por isso que Sim. ainda continua essa análise. É que hoje, dependendo muito do país, né, você consegue fazer de um dia para o outro, né? Então, obviamente, também existem algumas situações, por exemplo, que aqui em São Paulo a gente consegue fazer o resultado de um dia para o outro, né? Mas nesses países acabam que fazem dessa maneira por causa da legislação. Só que a gente sabe também, né, que existem uma série de outros tópicos, né, que envolvem realmente a transferência num mesmo ciclo, que a gente sabe que tem taxas que são um pouco mais baixas, mas isso é um assunto para outro podcast. Bom, houve uma evolução, né, do PGTA e existe o PGTA convencional e agora existe o PGTA Plus. Eu queria que o Bruno explicasse a diferença entre eles, qual é a vantagem entre o PGTA Plus, se traz mais segurança, qual é a diferença, Bruno? Perfeito, muito obrigado. Na verdade, quando a gente fala de um PGTA Plus, né, ou um PGTA mais novo, na verdade ele incorpora algumas análises que aumentam a segurança. Então, um desses grandes pontos que o Fernando muito bem disse, né, de toda a segurança de você ter um embriologista muito bem treinado, que saiba exatamente o que ele está fazendo e para poder transferir a célula para o tubo correto. Hoje, com essa ideia desse PGTA mais inovador, é um PGTA que ele incorpora não só o sequenciamento do cromossomo, igual a gente está acostumado, e ver todos os cromossomos, igual a gente falou dentro do PGTA, mas é um sequenciamento no qual eu incorporo uma segunda metodologia, que é uma metodologia que é a mesma que a gente utiliza, por exemplo, para fazer análises forenses ou análises de paternidade. Então, nada mais é do que incorporar essa análise para poder garantir com maior segurança que aquele embrião, por exemplo, ele pertence, né, ao mesmo grupo familiar dos embriões que foram biopsiados daquele casal, né? A gente consegue, né, a gente fala que a gente tem uma similaridade genética desses embriões. Até mesmo com essa metodologia, a gente consegue descartar possíveis contaminações, né? Então, seja porventura contaminações de células maternas que podem, né, continuar dentro do processo de cultivo embrionário. Então a gente consegue tirar, a gente consegue detectar se houve algum tipo de contaminação, ou até mesmo contaminação
durante o próprio procedimento, né? Seja de manipulação do embrião, de biópsia, ou até mesmo contaminação dentro do laboratório de genética. Então, o teste ele se tornou mais preciso. A gente conseguiu aumentar a qualidade dele. E além disso, este novo exame, né, esse exame com essa incorporação desses novos marcadores, conseguiu trazer uma diminuição da limitação técnica que a gente tinha no PGTA convencional, que é a incorporação da análise que a gente fala de ploidia, que é ter a certeza efetivamente que aquela célula, que aquele embrião, tem 46 cromossomos mesmo. Porque a gente sabe que existem, em uma pequena taxa, obviamente, alguns erros genéticos que a gente pode ou ganhar um conjunto completo de cromossomos, né? Então a gente fala que ao invés de ter 46 cromossomos, a gente tem 69 cromossomos, que a gente chama de triploidia, ou até mesmo uma perda completa do conjunto de cromossomos, que a gente chama de haploidia. Isso a gente fala que tem por volta de uma taxa de até 2% dentro de todos os embriões, né, fertilizados in vitro, mas trouxe uma maior resolução. Trouxe uma melhor resolução para os nossos resultados e uma segurança, né, uma acurácia maior para todos os protocolos de PGTA que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Bom, doutora Cristina, então quando a gente começou a fazer análise genética dos embriões, isso trouxe uma questão muito, principalmente através da parte religiosa ou da comunidade, questionamentos do ponto de vista ético. Né? Então nós utilizamos isso de um modo muito, vamos dizer assim, responsável. Eu queria que você comentasse a respeito disso. É, eu acredito que cada país vai ter a sua regulamentação, né? O Bruno aí estava falando, eu não sabia que no Oriente Médio, né, não pode fazer a vitrificação, né? Mas assim, aqui no Brasil, o que que a gente pode falar? Que os embriões eles são analisados para condições médicas, para doenças, né? A gente não vai avaliar qual vai ser a cor do cabelo, qual vai ser a cor do olho, qual vai ser a altura. Não, a gente vai avaliar se tem uma doença ou não. Que isso é regulamentado, né? Você também não pode fazer uma FIV porque você tem, sei lá, 3 meninos e você agora quer uma menina. Você não pode fazer uma FIV para escolher o sexo do seu próximo filho. Então, aqui no Brasil é assim que está regulamentado. Não Então, sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. hoje a gente pode falar, Bruno. Eu acho que assim, é super importante da gente pensar, esse debate ético vai muito em torno do que a gente pode fazer, né? É, a gente acaba vendo, né, inúmeras pesquisas demonstrando, então se a gente vai ver em artigos científicos, até mesmo tem artigos científicos de chineses que tentaram fazer, né, e fizeram até mesmo edições genéticas, que fizeram, né, pesquisa para saber, tipo, embriões se são mais inteligentes, né, com relação à altura, etnia. Isso acho que é o ponto mais importante que a gente tem para falar, né? Eu acho que hoje aqui no Brasil a gente tem uma regulamentação muito interessante e o fato que a gente tem hoje profissionais dentro da área que sempre vão pautar pelo estudo de algo que foi demonstrado cientificamente, né? Então, hoje não existe nenhum laboratório clínico que pense em oferecer, eu vou fazer um estudo de um embrião para cor de olho, para altura, porque isso a gente sabe que eticamente é um debate que a gente não deve seguir. Eu acho que hoje o campo onde a gente pesquisa mais embriões, a pesquisa de embriões não vai para esse lado. Vai para outros tipos de pesquisa, outros tipos de melhoria da tecnologia, mas não esse debate ético. Eu acho que isso é muito importante para a gente ressaltar para quem está escutando, para quem está vendo a gente. Esse debate ético aqui no Brasil de você fazer coisas, né, dessa magnitude não existe. São laboratórios muito respeitados que hoje seguem muito todas as diretrizes que a gente tem envolvidas com isso.
Aproveitando o seu gancho, Bruno, a gente vê muito falar, por exemplo, em melhoria genética no âmbito da agricultura, né? Em outros âmbitos aí, nunca no âmbito humano desta forma, né? Eu estava comentando há um pouquinho antes com a doutora Cristina e com o doutor Vinícius, que existe um filme super interessante, que é o Gattaca, né, de 1995, que falava já naquela época. O cara fez o filme baseado na edição de genes que seriam para indivíduos que fazem fertilização in vitro, que a temática era essa, e que você conseguia fazer edição de genes para que você tivesse pessoas perfeitas, né? E aí ali, no teor do filme, você tem uma guerra entre a questão da perfeição, o que é a perfeição, sugere vários debates éticos, né, em relação ao estudo da ciência para essa finalidade. E eu concordo contigo. Acho que o campo da genética associado à clínica, ele obviamente vai atuar de uma outra forma, não exatamente. Vai sempre permear os aspectos éticos, né? E é triste que a gente pensar que se não tiver essa regulamentação, vai ter gente que vai querer fazer, Com né? certeza. E às vezes isso até impacta você evoluir na, na edição de embrião para coisas sérias, né? Sim. Então, você poder corrigir uma doença ali no embrião, ao invés de você ter que selecionar o embrião que não carrega, né? Se a gente é possível fazer isso, né? Só que depois dos chineses, né? Essa pesquisa toda, esse desenvolvimento todo foi freado, porque a comunidade parou e falou: opa, peraí, para onde a gente vai caminhar, né? E deixa-se de desenvolver para condições sérias, e é isso, né? Que você podia corrigir ali o embrião, né? É o que eu sempre digo, né? A gente não precisa editar se a gente pode detectar ou diagnosticar antes. Então, se a gente já tem uma metodologia para poder diagnosticar e detectar essa edição, talvez não seja tão relevante nesse exato momento. Acho que existe um debate muito longo ainda para fazer isso. Bom, Fernando, e com essa evolução aí do PGTA, tendo o PGTA Plus, o que que mudou para vocês no laboratório e o que que mudou para as pacientes também? Isso é um ponto muito interessante, porque quando nós tínhamos incubadoras convencionais, né? Até sem mesmo ter uma incubadora convencional, como a gente tem um time-lapse agora que facilita também esse processo, né? Você, para fazer um PGTA Plus, por exemplo, para você tem um embrião triploide, certo? Você checou a fertilização e apareceram 5 fertilizados e um triploide. O que que você geralmente fazia antes, né? Dessa possibilidade bom, esse embrião é triploide, ele vai ficar de fora, né? Tem que tomar cuidado aqui, eu sei qual é a gota da minha plaquinha onde ele está, eu sei identificar, eu sei rastrear ele, eu tenho que deixar ele de fora, né? E hoje tem duas coisas interessantes. Primeiro, o teste, que vai detectar se aquele embrião triploide, e aí claro que o Bruno pode auxiliar a gente nesse pensamento depois, mas mais técnico, né? Mas que vai auxiliar naquela situação da triploidia. Ela é uma triploidia real ou aquele embrião conseguiu, digamos, se consertar? Ele é diploide, né? Então a gente deixa ele evoluir normalmente, ele chegando ao estágio de blastocisto, é um blastocisto com a morfologia adequada, com a condição adequada, quinto dia, sexto dia, enfim. Você faz a biópsia normal e manda para fazer a análise da análise daquele pedacinho, né, daquela amostra referente àquele embrião triploide. E aí você pode ter um ganho a mais para aquela paciente, né? Aquela paciente que tinha, por exemplo, dois embriões, um triploide e um fertilizado normalmente, né?
Vamos supor que só o triploide tenha chegado, né? Então ela tem essa possibilidade que há um tempo atrás não tinha, quer dizer. Então isso é um ganho real Uma dentro do segurança, laboratório, né? uma segurança a mais. Até mesmo de você fazer a checagem daquele embrião numa Casystem, que é uma incubadora convencional, você, naquele momento, no D1, você vai lá, faz a checagem, você vê 2 pronúcleos, certo? Numa time-lapse, você tem até a possibilidade de ver se apareceu um outro pronúcleo. Tem isso também. Então você está associando técnicas emergentes importantes, né? Aí eu estou falando aqui, Bruno. Bruno está me escutando? Estou falando aqui com relação ao PGTA Plus, o que mudou no laboratório para a gente com essa questão principalmente da triploidia, né? Que a gente, há tempos atrás, a gente excluiria aquele embrião triploide e hoje a gente tem como fazer essa avaliação para saber se esse embrião é realmente triploide ou não. Se você quiser complementar alguma coisa. Esse foi o maior ganho, Fernando. Você tem toda a razão. Eu acho que, por mais que a gente saiba que a taxa ela é pequena, ela é como eu falei, né, por volta de 2%, mas se a gente for reparar em perdas gestacionais, ou seja, em abortamentos de primeiro trimestre, a triploidia ela é responsável por 10% de todas essas perdas. Então tem uma relevância muito importante. Então você poder falar para a paciente que aquele embrião que era 3PN anteriormente, que não poderia fazer nenhum exame genético, porque a gente não tinha essa capacidade de detecção, realmente o ganho foi muito, muito importante. Bom, Cristina, então, a respeito desses exames, né, do estudo embrionário e tudo, a gente sabe que muitas pacientes não vão ter ou condição financeira, ou muitas vezes não vão entender realmente se está indicado para ela. Então, quais seriam as principais indicações, assim, quais seriam o que é realmente relevante para a gente poder estar indicando o PGTA? A gente tem várias indicações, né? Que a gente vem conversando aqui. Então, a paciente que já tem mais idade, ali acima dos seus 35 anos, que as chances de ela ter o óvulo, né, o folículo, com alterações cromossômicas, essas chances vão aumentando. Então, você fazendo a biópsia embrionária, né, o PGTA, você consegue selecionar os embriões que não vão ter alterações cromossômicas, né, que a gente chama de aneuploidia, né, cromossoma mais ou cromossoma menos. Se o casal já tem uma alteração cromossômica, como o Bruno falou, uma translocação, uma inversão, isso aumenta a taxa de gameta com alteração, então, logicamente, você vai ter mais embriões alterados. Então, se você seleciona esses embriões, você garante um sucesso maior dessa fertilização. Se ou o homem ou a mulher já tem uma doença genética conhecida deles, né? Ou uma história familiar que você detecte que tenha risco de passar para a futura prole, né? Para os filhos, você também pode fazer uma fertilização para você selecionar os embriões que não tenham essa doença, né? Então, por exemplo, a história de câncer familiar ou outras doenças genéticas, né, detectadas. Ou então, se aquele casal tem um risco, né, os dois juntos, de virem ter filhos com alguma doença, né? Vamos dizer assim, a combinação entre os dois, né? Que são as doenças recessivas, anemia falciforme, fibrose cística, atrofia muscular espinhal. Então, a gente também consegue avaliar o embrião, né? A gente pesquisa os pais, acha a mutação deles e aí consegue analisar no embrião. A outra situação é, você mesmo falou, né? Se você quer que essa próxima criança ajude a um irmão com uma doença, né? Então, ele tem que ser compatível para um transplante. É uma outra indicação. É isso, assim, Bruno, você lembra de mais alguma? Vocês? Acho que as principais você falou aí, né, Cristina? É. Mas o Bruno lembra de alguma outra Tem indicação? uma que eu sempre, assim, ela pode ser um pouco questionável, mas eu acho ela interessante.
Se o casal já tem um filho com uma deficiência, uma demanda, né? E mais uma criança com altas demandas, né, com uma outra deficiência, é uma coisa assim impensável, porque não tem rede de apoio, porque o Estado não dá apoio. Então, a FIV também pode garantir, não vai garantir com 100% de certeza, mas também pode ajudar a eliminar boas causas de alterações para esse próximo filho. Eu acho que também é uma indicação. Às vezes o casal não tem problemas reprodutivos, mas tem muito medo que aconteça, Claro. não só a mesma doença. Às vezes o risco para aquela doença que já tem ali no outro filho é mínimo, mas não cabe uma outra doença, né? Então, também é uma indicação. Bem lembrado, Cristina. E contraindicações, Bruno? Existiria assim, uma contraindicação ou quais os riscos para esse embrião ao se biopsiar um embrião? Doutor Vinícius, na verdade, hoje a gente sabe que as tecnologias que foram empregadas para poder realizar uma biópsia embrionária, elas são absolutamente seguras, né? Então, o Fernando, né, acho que não existe melhor pessoa para poder dar um exemplo, né? O Fernando muito bem disse quanto tempo ele já está na área, quantas novidades e mudanças a biópsia embrionária passou. A gente já comentou um pouco dessa mudança de dia 3 para dia 5, mas não só a mudança do dia, mas a mudança de como é feita essa biópsia, com o operador, com o laser que faz a biópsia, todos os mecanismos que hoje a gente tem associado, hoje a gente sabe que ela é um procedimento muito seguro. ah, ele é um procedimento que a gente pode considerar, sim, minimamente invasivo, ou seja, é um procedimento que, quando feito por um profissional experiente, por um embriologista experiente, o dano é praticamente nulo no embrião, né? Então, existem diversos artigos científicos demonstrando que você não tem diminuição nenhuma de taxa de implantação, de taxa de nascido vivo, até mesmo, né, comparação com peso ao nascimento, uma série de outras características que se mantêm exatamente iguais. Então, hoje a gente pode dizer sim. Hoje a biópsia embrionária, ela é um procedimento super seguro para ser realizado em uma clínica com um profissional experiente. O procedimento mesmo, que você comentasse sobre essa questão também. Eu ia fazer um comentário até em cima do que o Bruno falou, né, questões importantes, né? Primeiro de tudo, eu acho que o ambiente laboratorial, né, é importante. Né? O ambiente, quando eu falo, você ter as condições apropriadas, controladas, né? Temperatura da workstation que você está trabalhando, temperatura e quantidade de gases para o cultivo dentro da incubadora, o pH do meio que nós aqui no Verum, a gente faz a cada 15 dias uma checagem do pH do meio, porque é ali que o embrião vai se manter durante os supostos 7 dias, né? Então a gente precisa que esse pH esteja condizente com a necessidade do embrião, né? Então a gente trabalha aí com pH. Cada laboratório provavelmente tem meios de cultivos diferentes e condições diferentes, então ele tem normalmente um pH. Não adianta, por exemplo, o Bruno ter um laboratório em São Paulo e me falar assim, não, eu trabalho com o mesmo meio, mas o meu pH é 7,30. Mas talvez o 7,30 para as minhas condições aqui em Brasília não sejam as ideais. Então a gente tem que achar o pH ideal, né? O pH que a gente trabalha aqui, principalmente com os laboratórios do Fertigroup, permeia aí entre 7,29 e 7,30. Então a gente vê que você tem uma quantidade boa de blastocistos, né? Claro que isso vai depender de paciente para paciente, mas você olha a morfologia do blastocisto quando ele chega quinto dia, como é que ele está chegando, essas células como é que estão, né? Porque isso pode fazer uma diferença na hora de você fazer a sua biópsia, né? As células estão esparsas, estão difusas, ou elas têm um conjunto apropriado de interligações ali em que você, quando vai fazer a biópsia, eu digo, entre aspas, né? Você sente que as células estão aguerridas ali, unidas, beleza.
tá ótimo, ou são aquelas células que você retira e ela já vem esfarelando para dentro da sua pipeta. Então, o embriologista ele tem que ter esse olhar e tem que ter essa dinâmica do comprometimento da qualidade do que você está fazendo. E a própria biópsia em si, como eu falei anteriormente, né? Vai utilizar o laser, o seu laser está calibrado, né? A quantidade de laser que você utiliza está adequada. Você... Quantos tiros de laser você dá naquela célula? Será que só 2 tiros não seriam suficientes? Qual é a técnica que você faz para retirar, né? Existem aí 2 técnicas aí que são conhecidas no mundo de maneira geral no campo da reprodução, quando se fala de biópsia. O tubing você está fazendo adequadamente? Esse é um ponto muito importante. O tubing. O que é o tubing? É a inserção daquelas células em Eppendorfzinhos em que a empresa manda para você e que está estéreo, aquilo dali está estéreo, você tem que trabalhar de maneira estéreo nesse momento, né? Sem contaminação, sem risco de contaminação nenhuma, utilizando luva, utilizando capote, utilizando tudo que for imaginar. Você está trabalhando com algo que você vai ter que ter uma análise genética ali depois, né? Então você tem que tomar esses cuidados, né? Você viu a célula na lupa, você viu a célula cair lá dentro do líquido no Eppendorf? Caramba, né? É. Isso é importantíssimo, né? Não, não vi. Então você relata. Eu acho que eu coloquei a célula, mas eu não vi. Você corre um risco, então, da sua análise ter uma falha de amplificação, né? Então isso tudo é importante. Você viu a célula entrando, tá tudo certo. Fez o tubing rapidamente, colocou aquelas células dentro do congelador, né, em um frasco específico, né? A identificação disso também é importante. Saber que você tinha 3 embriões e que você colocou a mesma identificação que estava na placa, você colocou no Eppendorf. Saber que aquele embrião é o número 1, saber que o outro é o número 2, saber que o outro é o número 3, e depois no congelamento. 1, 2, 3, exatamente iguais aos do tubing, porque quando vier a análise genética você já sabe exatamente. Então, identificação, controle e comprometimento na hora de você fazer o processo corretamente. Eu acho que isso é um triângulo assim que a gente tem que estar sempre atento quando a gente fala de biópsia, né? Não adianta fazer correndo, tem que fazer no tempo, o tempo que a célula também, o embrião vai determinar para você, né? Não adianta também não fazer em tempo hábil a biópsia, não pode demorar muito, você está com 5 embriões naquela placa, será que melhor você fazer 1 ou 2 embriões, depois você pegar os outros 2, depois você pegar o 5º embrião e fazer a biópsia? O primeiro embrião você fez a biópsia muito bem, mas e o 5º embrião, né? Então tem todas essas nuances que são importantes para a gente ter um procedimento adequado. Muita experiência, né? Muita experiência. Isso é importante, como o Fernando falou, são inúmeros detalhes que no final das contas podem fazer a diferença. Então tem que escolher muito bem a clínica onde você está fazendo o seu procedimento e sabendo que a clínica sempre investe na evolução dos seus embriologistas, né? Então são pessoas muito bem treinadas, ainda bem que nós temos pessoas bem treinadas aqui, né? Vamos falar agora um pouquinho do futuro, sobre as inovações que estão chegando, o que é realidade que está por vir, Bruno, na reprodução aqui em termos da genética, e que a realidade está por chegar agora, de inovação. Em testes embrionários, Dr. Vinícius, a gente vai pensar muito que hoje o que a gente faz de PGTA, a gente sim, a gente consegue observar todo o genoma, mas a gente não consegue ver completamente esse genoma. Então, só para trazer um exemplo, né? A gente citou anteriormente o FISH, e o FISH ele conseguia te dizer se tinha 2 cromossomos, ou se tinha 3, ou se tinha um só. Por quê? Porque ele tinha marcadores em umas regiões específicas, geralmente perto do centrômero, que é bem o meio do cromossomo, e te dizia, né, se você tinha 2 marcações ou não. Hoje, quando a gente fala do PGTA, a gente fala por volta que a gente consegue ver 0,1 vez
o genoma completo desse embrião. Então, eu tenho zonas que eu não consigo ler todo esse embrião. E isso por quê? Porque um dos principais motivos que a gente tem é o que a gente estava comentando até agora da biópsia. Hoje a gente recebe 5 biópsias, né, 5 células de um embrião, de 3 a 7, vamos assim dizer. Dentro de um laboratório de genética, eu preciso ter uma metodologia laboratorial para poder multiplicar esse material genético. Então, eu multiplico várias e várias vezes para eu poder chegar e oferecer um resultado. Só que essa multiplicação, ela pode criar vieses, como a gente fala, ela pode criar fragmentos que, na verdade, não são pertencentes a esse determinado embrião. Então, hoje, o grande objetivo de um estudo teste genético para implantação e a evolução dele é a gente criar metodologias pelas quais a gente diminui cada vez mais o erro e, por diminuir cada vez mais o erro, a gente vai conseguir ter leituras de um genoma de uma vez, 10 vezes, ou até mesmo chegar em aquilo que a gente fala em 30 vezes, que é o que a gente hoje observa e estuda em exomas, quando a gente faz um exoma de um indivíduo, quando eu faço de um exoma de um adulto, de uma criança. Isso para quê? Para eu poder encontrar genes que possam estar mutados e descobrir essas mutações que poderiam acontecer pela primeira vez nessa família, eu poderia já predizer para o casal e poder informar: olha, nesse gene que é muito prevalente dentro da população brasileira, por exemplo, a gente vai conseguir dizer que, olha, infelizmente, no seu embrião existe uma mutação genética. Então, a gente vai conseguir demonstrar resultados mais precisos, melhores, mas o ponto muito importante que a gente tem que focar é a parte ética. O laboratório de genética, ele tem que reportar aqueles genes que são sabidamente conhecidos, que a gente já tem bancos de dados que demonstram exatamente que esses genes acometem uma enfermidade, né, uma doença. A gente não pode sair divulgando qualquer mutação sem sentido em um embrião, principalmente porque a gente não sabe qual é o futuro, se realmente essa mutação vai desenvolver uma doença ou não. Então, esse é o primeiro lado, que é uma das vertentes mais importantes dentro da inovação de embriões, e a outra é a utilização não só do DNA, mas pensar muito mais numa análise que a gente chama de multi-omics, né, de multiômica, que é a incorporação da análise além do DNA, mais do metabolômica, de RNA, para poder melhor dizer qual é o embrião que é mais passível de sucesso, qual vai ser o melhor embrião para você transferir, qual é o embrião que vai te dar o melhor resultado. Então, basicamente, hoje são as duas vertentes mais fortes dentro da inovação científica com testes embrionários, e é o que eu prevejo que a gente vai ver em vamos dizer assim, alguns anos aí, a gente vai começar a ver isso sim cada vez mais e mais. Porque assim, voltando aí à sua primeira expectativa aí, né? Que é a análise do DNA numa resolução menor, né? Podendo amplificar cada vez mais. Porque hoje a gente só consegue fazer a análise daquilo que a gente já sabe, né? Então, você vai fazer a análise do embrião para alteração cromossômica e se você for buscar doenças específicas, você tem que saber o que você está procurando, né? É aquela doença que já está ou na família ou que o casal tem o risco. Você não tem como procurar de uma maneira geral, né? Um tiro no escuro. Hoje não é possível isso, né? E aí a gente não consegue, por exemplo, detectar mutações novas, né? Que todo casal que vai ter um filho
está propenso a ter, né, uma criança com alguma alteração. Esse risco vai 2 a 3%, mais ou menos, né? Por aí, o risco. E são doenças que a gente não consegue. Hoje a gente não consegue detectar. Então, por mais que você fale, a gente fez um PGTA, tá tudo bem, ou selecionou aquele embrião para aquela doença que a gente está procurando, mas tem um risco aí de acontecer uma mutação nova e a gente não sabe, né? E ao passo que, uma vez desenvolvida aí essa nova, não é uma metodologia nova, né? Mas poder aplicar a metodologia que já existe na análise embrionária, a gente conseguiria, em parte, analisar isso. Até, né, Bruno, se a gente for pensar assim na idade paterna avançada, né? A gente sabe que a idade paterna avançada, ela predispõe a algumas doenças genéticas bem específicas. Então, se a gente conseguir, pelo menos, analisar essas doenças que estão relacionadas à idade paterna, não são poucas, mas também não são muitas, a gente conseguiria dar uma segurança maior, porque a maternidade está avançando, a paternidade também, né? A idade dos homens para terem filhos, né? Bom, vocês falaram aí de quais são as inovações, né, que a gente deve ter. A Cristina que gostaria que tivesse. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma grande inovação que seria realmente separar e dizer qual embrião que é realmente alterado e qual que não é, e evitando os mosaicos, que infelizmente é uma das causas, né, uma das grandes críticas ao estudo, é o descarte de embriões que teoricamente gerariam crianças saudáveis, e porque a gente acaba não utilizando aquele embrião e diminuindo às vezes a chance daquela mulher engravidar, porque o exame mostrou que é um embrião que potencialmente poderia ter uma alteração cromossômica, mas que a gente não sabe dizer. Então esses são os embriões chamados de mosaicos, né, onde tem algumas células alteradas e outras células normais, e muita gente não transfere esses embriões, né? Ou que é mosaico, ou que tem, vamos dizer assim, alguma alteração parcial, né? Então a Cristina costuma muito receber pacientes minhas em que o embrião vem mosaico ou que tem alguma alteração mínima, e a gente fala, olha, só tem esse embrião, o que a gente vai fazer? Né? Não, vamos transferir esse embrião, não vamos transferir, é seguro e não. Então a Cristina... Esse é um outro podcast, né? Outro podcast que frequentemente recebe essas minhas pacientes. A gente fala, não tem o que fazer, ou transfere esse ou não transfere. Quais são os riscos, né, de transferir esse embrião e ter realmente uma criança com alteração? Ou quais desvantagens? Não vamos transferir, esse embrião seria o único que teria chance, né, a chance de eu ter um filho é este embrião que tem um potencial de estar alterado, ao mesmo tempo, se você olhar da outra moeda, é um potencial de ser um embrião normal. Né? Então, se pudesse escolher alguma coisa para mudar aí no futuro, seria justamente essa questão do mosaicismo ou das incertezas do estudo genético. Né? Vinícius, você melhorando a metodologia de amplificação genômica, igual eu estava comentando, melhorando essa capacidade da análise, né, do sequenciamento, você melhora e você encontra muito menos ruídos. Você vai ter muito menos mosaicos não verdadeiros. Até mesmo hoje a gente já sabe pela própria análise de ploidia que a gente diminuiu sim a quantidade de mosaicos, que são mosaicos, né, que não são verdadeiros. Às vezes é um mosaico porque tinha DNA da mãe junto com a biópsia do DNA do embrião. Então, pode ter certeza, a evolução da metodologia vai se pautar nisso, de cada vez mais ter resultados mais precisos, para a gente cada vez mais e mais ter segurança e menos resultados duvidosos, como os mosaicos, ou até mesmo aumentando a segurança dessas alterações parciais, né, que a gente chama de segmentais dentro da genética, para poder melhor predizer os casais. Eu vou colocar fogo no parquinho aqui. Um pouco. Só um pouquinho. Não, na verdade é uma brincadeira. Na verdade, atualmente, né, no Verum a gente já tem esse serviço, né? A gente tem a análise por inteligência artificial dos óvulos, né?
e que naquela análise a gente já tem taxas de euploidia daqueles óvulos, né? E eu acho que, na minha visão, posso estar errado, mas eu acho que a gente está num barco navegando por um caminho que talvez lá na frente, o Bruno sabe disso, a gente tem a análise não invasiva do embrião, né? Sim. Do meio de cultivo que o embrião tá inserido ali. Então, ainda, se eu não me engano, Bruno, se eu não estiver errado, aí a gente tem uma correlação de 85%, sei lá, 78%, 85%. Hoje a gente consegue chegar a 92, Fernando. 92 com uma análise não invasiva. Com a análise não invasiva. Então, acho que é um caminho. Eu não estou aqui fazendo, pelo amor de Deus, não estou fazendo uma crítica da biópsia, não é isso, mas é um caminho muito promissor, assim, muito interessante, né, da gente poder fazer uma análise não invasiva do seu embrião, um embrião que está em cultivo ali, num time-lapse ininterrupto, e você tirar aquele material no qual ele está inserido naquele material e ter uma correspondência de análise genética interessante. Eu acho que esse é um caminho que já se encontra no presente, que eu acho que a gente pode chegar legal no futuro. E aí você tem os embrioscopes da vida, os time-lapse, que já te dão também notas desse. Então eu acho que tudo são números, né? Algoritmos que a gente tem do desenvolvimento embrionário, da cinética, juntando com a análise não invasiva, juntando com o que a inteligência artificial está te dando daquela possibilidade de euploidia ou aneuploidia daquele óvulo. Quer dizer, eu acho que quando isso associar de verdade, eu acho que vai ser um ganho enorme para a gente. Entendi. Bom, Fernanda, acho que você já até resumiu o que eu ia te perguntar, né? Como é que esses avanços aí tecnológicos poderiam modificar isso o dia a dia e gerando uma gestação saudável? Você ainda gostaria de complementar alguma coisa para encerrar nosso bloco? Não, acho que é realmente isso, né? Eu acho que isso seria fundamental, né? Você, associado aos controles internos que vão ficando cada vez mais seguros, né? Cada vez mais imponentes e importantes. Eu acho que é o que eu falei com essas condições novas que estão surgindo, né? E outras coisas que a gente não está no âmbito de falar aqui, que seria um outro podcast, mas falando também de automação, de outras coisas interessantes dentro do laboratório, que eu acho que vão mudar muito a rotina, não vão deixar de fazer trabalhos, né? Da pessoa trabalhar. Vai ser muito importante ela ali, principalmente com a questão da inteligência artificial, né? A máquina ela vai aprendendo e vai te dando os algoritmos, etc. Mas você tem que estar ali presente, né? Isso não vai mudar, mas o futuro é uma coisa fantástica. Bom, gente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de Fernando Guimarães, nosso embriologista, a doutora Cristina, geneticista, o Bruno também, que trabalha nessa área da genética, que tem uma boa experiência já há bons anos com o estudo pré-implantacional. E gostaria de, aqui resumindo, como a genética tem modificado o nosso dia a dia dentro da reprodução assistida, trazendo gestações mais saudáveis, inclusive falamos aqui trazendo também a cura para doenças genéticas que teoricamente não teriam curas anteriormente. Então, muito obrigado a todos. Lembrando que se inscrevam no nosso canal, dê o like e ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos próximos episódios. Te vejo no próximo episódio.